Dembélé bola de ouro, Rafinha apenas na quinta colocação, Yamal segundo colocado, Pedri fora do top 10. Bora fazer um apanhado geral do que foi essa bola de ouro 2025, que obviamente não ia deixar de ter polêmica, o que na verdade eu considero até erro e mais uma sacanagem com o brasileiro. Se ano passado foi o Vini, agora foi o Rafinha, mas que ao menos para a premiação em si, quem leva a bola de ouro, eu achei o correto. O meu voto seria o Ousmane Dembélé. O meu palpite, o que eu achava que iria acontecer, era diferente. Para quem acompanha o canal há mais tempo, inclusive se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Você aproveite para se inscrever no canal Cilia PTC e acompanhar os próximos vídeos, que vai ficar ciente, né? Basicamente, o meu palpite, como eu já tinha dito por aqui, era que o Lamine Yamal ganharia, pela narrativa do cara de 18 anos, que é extremamente rara. Pô, a gente vê um jogador dessa idade competir pela bola de ouro, chegar para, inclusive, ao nível do favoritismo de, para a votação, ser ele ou o Dembélé, como ficou evidente na final, que era um dos dois. Então, eu imaginava que essa narrativa iria ter um impacto, como acabou tendo, mas não foi ao ponto de tirar o prêmio do Dembélé, que inclusive no momento do anúncio do Ronaldinho tinha ares de torcida, né? A plateia, boa parte dela gritava Osman, Osman, e eu fico imaginando o cinema que seria se o Ronaldinho tivesse que falar Lamine Yamal, qual reação poderia se ter ali, algum tipo de vaia, mas já decisões controversas da France Football pela votação organizada por ela acabam que já estão se tornando até corriqueiras. Mas no fim, cara, particularmente falando do ponto Dembélé, por mais que não fosse meu palpite, eu acho justo, era o meu voto. Afinal, a gente está falando de um cara que venceu todos os títulos pelo Paris Saint-Germain, tríplice coroa europeia é algo muito raro, é algo que acontece assim e tem que ser valorizado de tal maneira, de nível de importância, e ele foi o melhor jogador do seu time, inquestionavelmente, dito pelos companheiros, dito pelo treinador Luiz Henrique. Mais de 50 participações em gol em 60 jogos, os números oficiais que a France Football colocou pelo período de avaliação, 60 jogos são 37 gols e 15 assistências, se não me engano são isso, são mais de 50 participações totais em gols, são números relevantes, participação decisiva no momento que o PSG estava ameaçado de não passar para o playoff, que o PSG, faltam 2 rodadas da fase de liga na Champions passada, ainda não tinha vaga garantida no playoff entre o 9º e o 24º, e o Dembélé decide jogo, os 2 últimos jogos, classifica o Paris Saint-Germain playoff no mata-mata, tem participações importantes, com gols, com assistências, mais de 7 participações no mata-mata de Champions League. Então é um cara decisivo, é um cara relevante, é um cara que pode não ter tido uma atuação como a que o Lamine Yamal teve contra o Inter de Milão, por exemplo, ou que o Rafinha teve em determinado momento pelo Barcelona, mas ele estava participando ativamente e decisivamente nas competições mais importantes do Paris Saint-Germain, no momento decisivo, e foi o cara que era, de certa maneira, não o dono do time, porque o dono do Paris Saint-Germain era o Luiz Henrique, assim como continua sendo, mas era o jogador que tinha o protagonismo ou a maior parte dele no time francês, então para mim é justo. Um cara que há 3 anos seria praticamente impossível você dizer que ele seria bola de ouro, afinal, vai para o Barcelona, antes disso até, com a pretensão de ser o substituto do Neymar, que havia saído justamente para o Paris Saint-Germain, nunca correspondeu às expectativas, contratado por mais de 130 milhões de euros junto ao Borussia Dortmund, já tinha hype no Stade Rennes, vai para o Dortmund, ainda cria-se mais ainda, e jogava bem no Dortmund, mas para justificar os 130 milhões de euros era pouco, e o Barcelona faz um investimento que nunca correspondeu, que saiu até como uma certa decepção para o time do Barcelona, e vai contratado ao Paris Saint-Germain em 2023 para um novo projeto, para ser um jogador muito mais para contribuir com o elenco do que naquele momento para assumir um protagonismo imediato, acaba sendo essa peça importante no esquema do Luiz Henrique, assumindo o papel de segundo atacante, sendo a peça pelo centro do ataque, e funciona muito bem, e faz a temporada da vida dele, justo para ser bola de ouro, mas era difícil imaginar 3 anos atrás, e as voltas que o mundo do futebol dá, né? Hoje, em plena Paris, jogando pelo Paris Saint-Germain, eleito, na minha visão, justamente o bola de ouro. Segundo lugar para o Lamine Yamal, que era indiscutivelmente um top 3
O palpite, na minha visão, era até de que ele iria ganhar. Não que eu concordasse, mas era o que eu imaginava que fosse acontecer. Acabou ganhando muitos votos, na minha visão, do próprio Rafinha, porque a posição do Rafinha, inclusive, eu acho que é muito dos votos que iriam para o Rafinha foram para o Lamine Yamal, e isso eu acho que já é um ponto a se chamar atenção, que o Lamine, com 18 anos, ele já vai ter a pretensão do voto mais a favor dele. O voto automático para o Yamal na temporada que vem já vai ser um fato. E ele tem 18 anos e vai ter 19. E para mim já vai ser um fato. Ele não tem os mesmos números do Dembélé, ele não tem os mesmos números do Rafinha. Ele, obviamente, na partida principalmente contra a Inter de Milão, ida e volta, ele é o jogador mais importante do Barcelona, mas no mata-mata como um todo, não foi somente ele. O Rafinha teve partidas que ele foi o mais importante. Na temporada como um todo, no próprio Barcelona, o Rafinha, além de números mais importantes, ele foi mais regular. O Rafinha vai de ponta a ponta da temporada sendo o jogador mais influente no time em participações, e não era o Yamal, principalmente na primeira metade da temporada, o que conta para o período de avaliação. Mas o Lamine Yamal na reta final cresce muito, e com o hype criado em cima dele, ele ultrapassa midiaticamente, ultrapassa a votação do Rafinha, e com isso eu acho que leva muitos votos do Rafinha para o Lamine Yamal, que era indiscutivelmente um top 3, à frente até do Vitinha, que chegou a ser entrar em uma certa discussão em algum momento, mas para mim era o terceiro lugar, e acaba na segunda colocação. E obviamente é um cara que vai buscar brigar por uma bola de ouro na próxima temporada, sem dúvida alguma, vai brigar na próxima temporada, sem dúvida alguma. O Rafinha somente em quinto, sendo o principal erro, o erro grotesco da premiação. Assim como é um outro erro, Pedri fora do top 10, fica em 11º lugar, tinha vaga à frente do Donnarumma, sem dúvida alguma, que fica no top 10, mas no mais ali, top 10 fechado com Vitinha, o quarto lugar Salah, à frente ainda do Rafinha, que é bizarro, apesar da temporada grande do Salah, de top 7 no mínimo, afinal, campeão de Premier League sendo líder de gols e assistências. Depois, o sexto lugar é o Mbappé, sétimo, salvo engano, foi o Cole Palmer, que fecha ali Donnarumma, Nuno Mendes e Hakimi. Não, o sexto é o Hakimi, o sétimo é o Mbappé, o oitavo o Cole Palmer, nono o Donnarumma e o décimo Nuno Mendes. Mas, assim, grande participação do Paris Saint-Germain com Nuno Mendes, Hakimi, Donnarumma, Vitinha e Dembélé, 5 jogadores no top 10. E até o top 20 você ainda tem Kvaratskhelia e você ainda tem o João Neves e em 24º Fabian Ruiz, o time mais dominante, assim como ganhou o prêmio de melhor time do ano, justíssimo, inquestionável, e o melhor treinador, justíssimo, inquestionável, Luiz Henrique, que tem uma virada de chave surreal da primeira para a segunda metade da temporada. Um PSG que esteve por pouco fora da Champions na fase de Liga, quase não se classifica entre 9º e 24º para o playoff. Nos 2 últimos jogos o Dembélé decide, vai para o mata-mata e começa toda a crescente com as convicções do Luiz Henrique, é o treinador indiscutível da temporada. Donnarumma, indiscutível melhor goleiro da temporada, vence também. E os grandes erros ficam no top 10 da bola de ouro para variar. No fim, é isso. Pelo menos a bola de ouro, o vencedor foi justo na minha visão. Quero saber a sua. Comenta aí o que você achou. Se você achou que ou o Rafinha ou até o Yamal deveria vencer, comenta aí. No mais, gostou do vídeo, me segue. Valeu, até o próximo. Tchau.